De volta aqui no canal, e aquilo que a gente imaginava é realmente o que estava acontecendo no Fator Bitelo, essa novela que não termina nunca, mas a cabeça do Bitelo, por que o Bitelo estava pressionado, por que o Bitelo não estava tão tranquilo com essas negociações. O Renato concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e matou a charada, deu o papo. E o Renato também já deu um aval para um centroavante que pode ser futuro do Grêmio na próxima temporada. A gente vai falar disso agora, mas depois da vinheta. Deixa que eu falo. Tudo bem, galera? Passando aqui sempre, em primeiro lugar, agradecendo todo mundo que está se inscrevendo no canal. Se tu não te inscreveu ainda, te inscreve agora, deixa o teu like, dá o joinha e aperta o sininho para receber as notificações, sempre para KTO, kto.com. Vai lá no site, faz o teu registro, usa o código promocional BAGÉ, tu já ganha 20% de bonificação no teu primeiro depósito. E marca Spam, a maior e melhor tecnologia do mundo, para colocar na tua mesa o pão mais amado do Brasil. Bora lá que o Renato deu uma entrevista para os colegas da Rádio Gaúcha. Eu lembro que o Bruno Flores estava e a Valéria Possamay também estava, né? Se tiver mais alguém, talvez o Marcos Souza, se não algum que eu não tenha citado, me perdoem, tá? Mas a entrevista foi para a Rádio Gaúcha. E o Renato deu o papo, para usar um português bem claro, né? Tem algumas coisas que elas não fogem muito do normal, né? E o Renato deixou muito claro, o que está prejudicando o Bitelo é a pressão extracampo de empresários. Por que o negócio não saiu ainda? Também porque tem a questão dos empresários. E cara, vamos entrar aqui num consenso, tá? Eu não sou contra empresário, eu não sou contra jogador, não sou contra ninguém. Eu penso que cada um tem o direito de defender o seu. Mas tem algo que está acontecendo com o Bitelo que aconteceu num processo parecido com o próprio Adriel. E não estou fazendo crítica aqui a um nem o outro, mas são fatos. O Bitelo, ele ainda tem contrato em vigência com uma agência que representa ele até o final do ano, mas o Bitelo já está, entre aspas, apalavrado, acertado com outra agência a representá-lo. Isso faz parte do processo, está tudo certo. O que não está certo é fazer com que isso possa tumultuar uma negociação e quem sabe até o futuro do garoto. E o Renato falou sobre isso na entrevista. O Renato, com aquela sinceridade que lhe é peculiar, falou e foi diretamente a esse ponto, né? Porque, para usar um termo que o Renato usou, abre aspas, tá dando problema na hora de cada um querer seu pedaço do bolo. Negócio de futebol, tem milhões envolvidos, né? No caso do Bitelo, milhões de euros envolvidos. Então, naturalmente, cada um de cada lado que se sinta no direito de receber algum valor pode fazer uma pressão. O que não poderia estar acontecendo é o Bitelo estar no meio disso, né? Que se definissem, mas isso chegar a ponto de prejudicar o Bitelo, e aí eu consigo interpretar também, e tenho certeza que vocês, ou a grande maioria de vocês vai concordar comigo, o porquê das atitudes do Renato, que em determinado momento foi lá e sacou o Bitelo do time. Porque o Bitelo estava tecnicamente dentro de campo, também fazendo muito menos do que ele já fazia. O Renato interpretou e, sabedor desse extracampo que estava acontecendo, foi lá e deixou as coisas muito claras. Claro que tem interferência, por exemplo, o empresário do Bitelo hoje é o mesmo empresário do Jeromel. Então, obviamente, que em algum momento o Jeromel deve ter dado um conselho, deve ter colocado um pouco mais, ou tentado colocar um pouco mais de tranquilidade para que o Bitelo pudesse tomar a sua decisão. É porque tem um momento que o Bitelo não quer sair. Para a Rússia ele não quer. Mas aí do outro lado tem uma pressão, peraí, cara, tem que sair porque tem dinheiro para entrar. Então imagina, não tem como considerar que isso não vai afetar o jogador. Não, ele é ser humano, ele acaba sendo afetado. Mas que bom que o Renato trouxe isso ao público e não nos surpreende, porque de novo é a questão do futebol, dos jogadores que tem várias e várias outras pessoas interessadas naquilo que ele faz diretamente, só que na hora da cobrança quem é cobrado é apenas o atleta. Para falar de jogador e que já tem um aval do Renato, vamos falar do Daverson. O Renato vai ficar no Grêmio, não tem novidade nenhuma nisso. Claro que o Renato ainda vai negociar com o Grêmio para saber se o Grêmio vai estar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro ou numa fase de pré-Libertadores, então isso pesa também na negociação do Renato, até para condicionar alguns gatilhos que possam ser alcançados ou não na próxima temporada. Mas claro que não dá para deixar para fazer isso só em dezembro. Assim como os jogadores que estão sendo procurados, ou pelo menos que estão no radar do Grêmio, eles acabam passando também pelo crivo do Renato. E um desses jogadores é o Daverson, centroavante, que está no Cuiabá, que recentemente perdeu o jogo para o Grêmio na Arena, chamou a atenção pela simplicidade, a espontaneidade que tem o Daverson, mas a gente trata muito do Daverson como se ele fosse um personagem. O Daverson é bom jogador.
Era mais ou menos o que era o Diney do Corinthians, lembra? Ah, o Diney fazia brincadeira, ria, daqui a pouco entrava numa conversa completamente sem contexto, só que dentro de campo, enquanto ele conseguiu jogar e o joelho não atrapalhou e os problemas extracampo, ele ia lá e fazia gol. Então, o Daverson é um jogador que eu gosto da parte técnica, mas que me deixa uma dúvida na parte disciplinar. Ele arruma cartão com muita facilidade. Ele simula lesão, ele simula falta. Ele já simulou, inclusive, que foi agredido por árbitro. Ele arruma treta com o adversário. Ele arruma treta com o torcedor. Então, isso me preocupa. Agora, no aspecto bola, ele serve. Até porque o Grêmio está buscando camisas 9. Claro que ele não é o 9 para chegar para a vaga do Soares. Mas ele é um jogador interessante para a gente pensar para o próximo grupo e mais. Para o grupo do próximo ano e mais agora já com o aval do Renato. Deixa teu comentário aí, te inscreve no canal, dá o like, deixa o teu joinha e aperta o sininho para receber as notificações, porque a qualquer momento eu volto com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.